mais. Bora. Dá mais. Fala aí pessoal, tudo certo? Vídeo rápido. A tentativa era de ser logo depois do treino, mas assim, não tem como, insustentável. Porque hoje choveu muito lá no treino aberto do Santos, o professor Juan Pablo Vojvoda deixou o treino aberto durante todo o tempo, né? Não foi lá também um treino muito revelador, a gente sabe que treino aberto nunca é, né? Mas depois acabou que com a chuva, esse braço zoado, carregando mochila de notebook, depois correndo para começar a live, eu nem consegui parar para gravar. Então cheguei em casa, só deu tempo de comer rapidinho, fazer a live. Então tô gravando agora logo após a live do trio. Que se você não viu, inclusive falamos muito do treino aberto, falamos também da nova tabela aí, né? Que o Santos se ferrou com aquele jogo atrasado do Palmeiras. Agora pega Palmeiras fora, Flamengo fora e depois Palmeiras em casa. É uma sequência aí de 2 semanas, né? Uma semana e meia, enfim. Claro que é só lá pro final de novembro, meio de novembro na verdade, né? Na próxima data FIFA. Tem muito jogo importante antes, então não vamos sofrer também por antecedência. Mas enfim, só para passar por isso, se você não viu, vai lá na live do trio de hoje lá no canal 20 Santos, é óbvio, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar rapidamente sobre as impressões que eu tive no primeiro treino aberto com o Juan Pablo Vojvoda, porque a gente teve esse ano já com o Pedro Caixinha, um treino aberto, né? Só uma atividade, acho que foi uma ou foi duas? Não, é que assim, na verdade na pré-temporada tiveram algumas que foram tipo 10 minutinhos, 15 minutinhos e tal, e outras até um pouquinho maiores. Então, aí, por exemplo, chegava a semana que chegou o Barreal, a gente foi lá, pegava o Barreal, Léo Godoy, olha só, faz parte, né, coisas da cobertura. Mas hoje, já no final da temporada, a gente sabe, é um pouco diferente. Teve uma coletiva do Zé Rafael antes, que eu nem vou abordar muito aqui, tá? Acho que até um tema que ele falou até me interessa, a questão de posicionamento, mas talvez eu guarde para outro dia, tá? Vamos esperar aí. Mas ele falou, tá lá na Santos TV também, Santos postou uma coletiva rápida, deve ter uns 15 minutos. E vou falar mais, de novo, como eu disse, sobre o treino. Antes, só deixa o like aqui nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente, se você puder. É de graça e ajuda bastante de verdade. Se quiser hypar, se tiver um hype aí, deixa aqui nesse vídeo também. Ou se não, deixa no de tarde também, porque vai ter daqui a pouco a volta de Santos e São Bernardo, né? Melhor dizendo, São Bernardo e Santos, né? Pelas quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20. O Santos venceu a ida por 4-1 na Vila, joga a volta hoje. E vai ter o vídeo aqui hoje à noite, claro. E se quiser se tornar membro também, dá essa moral aí pra gente. Toda semana um vídeo exclusivo. Vamos lá, treino. Primeiro que o professor Vojvoda, ele até chegou a conversar com a gente ali, só que aquela questão, sabe, de, pô, não fiquem gravando e tal, porque, não por nada, ele não falou nada secreto, não, mais coisas de, pô, uma conversa mais informal, assim, né? Infelizmente ainda tem gente que gravou mesmo ele pedindo pra não, e que eu acho assim, se o cara se dispôs a vir falar com você, pô, como é que eu posso explicar? Faz nos termos dele, né? Ainda mais dentro do local de trabalho, assim, mas enfim. Eu mesmo escutei rapidinho, depois eu fui filmar mesmo os jogadores, não fiquei escutando muito, mas é um cara muito... me parece muito explicativo nas coisas, assim. Enfim, passou logo cedo, né? Assim que abriu o horário assim que deu o horário, né, na verdade, de ir para o campo, ele passou por lá. E já foi, ele falou com a gente rapidinho, enquanto os atletas iam fazer um aquecimento e tal. Depois, o treino em si, aquela coisa mais básica, né? Uma roda de bobinho, depois uma movimentação de toca aqui, vai pra lá e corre pra lá e finaliza batendo no golzinho. Nada inovador, né? Óbvio. Mas depois é que começa a ficar mais interessante. Por quê? Primeiro que foram 2 treinos ali, teve um de finalização antes, finalização assim básica, né? Só contra o goleiro, nada demais também. Mas depois foram mini jogos ali, sabe? De 2 contra 2 e um goleiro de cada lado. Então a dupla tinha que atacar. Se fazia o gol, depois a dupla que tomou o gol saía e a que fez o gol defendia de outra dupla que entrava, entendeu? Ou se essa dupla, por exemplo, atacava e o goleiro defendia, aí começava um ataque da dupla que o goleiro defendeu. Bem interessante, uma dinâmica ali de disputa rápida ali num espaço curto. Enquanto eu falo, provavelmente eu estou colocando vídeos aí para vocês verem, né? Então teve essa dinâmica, e o que me chamou mais a atenção nessa dinâmica, a cobrança não só pela intensidade, mas pela atenção nos detalhes. Isso até eu vou falar mais no outro treino, na outra atividade, é melhor dizendo, que ele fez, mas a atenção ali, por exemplo, além da intensidade, a agressividade, a atenção nos duelos, dividir uma bola, levanta, segue, bora, vontade, sabe, essas coisas, mas assim, o exemplo perfeito, ou pelo menos um bom exemplo. A dupla era Arão e Robinho Júnior.
E um dos duelos ali acabou sendo contra o Luan e o Bom Tempo, Luan Pérez e Bom Tempo. E aí o Luan dá uma chegada e não chegou, ele roubou a bola normal, só que acabou trombando ali com o Robinho Júnior, o Robinho caiu e aí não era nem o Vojvoda nesse caso, o Vojvoda estava olhando do outro lado, assim, do lado direito, era o auxiliar dele que estava mais ali. Vamos Juninho, levanta, agressividade. E aí o Juninho levantou, foi pra disputa, enfim. Achei bem interessante isso, porque por mais que seja clichê, e é um clichê eu falar isso, e é um clichê que a gente escuta em todo lugar, mas o treino reflete, melhor, o jogo reflete o treino, né? Então se você tá fazendo o treino bem, com vontade e se doando ali efetivamente, sem dar migué, o que eu não acredito que ninguém faça, ou pelo menos eu sou bobinho de não acreditar, né? Mas vai acabar refletindo no jogo. E de verdade, tirando a última partida contra o Ceará, que foi muito ruim, é bem verdade, é inegável, os jogos com o Vojvoda, o time estava mais inteiro, eu já fiz um vídeo aqui mais agressivo, inclusive tendo mais roubadas de bola, mais ataques ao último terço de todos os adversários, tirando o segundo tempo de jogo contra o segundo tempo de jogo contra o Galo, que a gente estava com um a menos, né? E tirando de novo o jogo contra o Ceará, tá? Mas os outros todos, Fluminense, o primeiro tempo Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, mesmo jogando mal até, que eu acho que foi contra o Grêmio, Red Bull, Bragantino, todos o Santos atacou mais no último terço, o Santos finalizou mais dentro da área, o Santos foi mais agressivo efetivamente. Então, eu acho que isso está se refletindo e hoje a gente pode ter uma amostra um pouquinho disso. Então, bem interessante essa parte. Outra coisa, correções. Isso eu, de novo, também estou tentando colocar a imagem, se tudo deu certo, mas um treino defensivo, né? Então, alguns jogadores ficaram de um lado, outros do outro. Alguns, no lado que eu estava mais perto, né, ali, que a gente fica perto do campo do meio do CT Repelé, né, que é o campo 2. O outro campo, que é bem próximo do hotel, já fica um pouquinho mais longe, fica mais difícil de filmar. Então, esse que a gente estava mais próximo, era um trabalho de... Os defensores trocavam passes até chegar no lateral, com uma tabela normalmente com volante, para fazer uma ultrapassagem e cruzar na área. Esse trabalho foi muitas vezes interrompido pelo Vojvoda, pelos seus auxiliares, e do outro lado lá estava tendo um trabalho de troca de passe até chegar no gol, né? Sem ninguém defendendo. Esse do lado defensivo tinha uma linha defensiva também que estava contra, né? Digamos assim. Então, a todo momento parava, dava uma instrução. Alguém fazia um passe que não era para fazer, de repente por dentro, o Vojvoda parava, essa bola aqui tem que entrar desse lado, tem que virar para aquele, tem que dar alternativa ali, para realmente explicar como ele quer. Eu acho isso muito interessante porque, de novo, detalhes, percepção dos detalhes, isso é muito bom, se bem feito, claro, e eu particularmente acredito no trabalho do Vojvoda, então acho que pode sim ser muito bem feito. E para finalizar, coisas que chamaram a atenção, lembrando que nada é verdade absoluta aqui, nada, eu posso estar errado inclusive nas minhas visões, tá? Mas é um treino também, é um espaço curto, um recorte muito curto que a gente tem dessa atividade, mas eu gostei muito dos treinos de alguns jogadores. O Zé Rafael, por exemplo, muito bem, não só no treino de duelos e finalização depois, mas no treino defensivo, né? Muito bem, vencendo ali algumas disputas, se impondo mesmo fisicamente, acho que ele tem essa capacidade. Gostei muito também dos goleiros no geral, tá? Os goleiros, estou falando aí, o Brazão, o João Pedro fez boas defesas, o Diógenes também fizeram realmente boas atividades ali, fazendo boas defesas mesmo. E qual era o outro que eu ia falar? Quem mais tinha separado? O Luan, falei na live, o Luan Pérez muito bem no treino, até me surpreendeu, inclusive no de finalização. Falei, coloca o cara no ataque, né? Brincadeira, óbvio. Mas acho que eu gravei um gol dele até, vou ver se eu acho nos vídeos, mas muito bem nas disputas, muito firme, tá ganhando algumas disputas interessantes, tava bem o Luan. Quem mais? Eu tinha talvez separado mais alguém, bom lembrar, não treinaram, né, mas Vitor Hugo ainda em transição, tá, treino com bola provavelmente só segunda-feira, e hoje mesmo ele nem foi na transição de manhã, porque com a chuva o Vojvoda preferiu poupar, vai pro gramado à tarde. Hoje tem treino em 2 períodos, à tarde ele vai pro gramado, porque estava mais pesado realmente por conta da chuva. Neymar também ainda não foi a campo, e especificamente nessa manhã, Roleiser, Mike e Lautaro fora, eles iam só no treino da tarde, justamente porque o Roleiser com aquele desgaste no joelho, o Mike com desgaste físico mesmo, então preferiu poupar, o Vojvoda preferiu poupar de novo pro treino da tarde, porque o gramado não tá tão pesado. E o Lautaro parece que foi uma pancada no último jogo, então estão dosando essa semana ali com ele. Importante passar por isso. E por fim, Bilal Brahimi. Cara, muita gente pergunta, aí como é que é? De novo, um treino, eu só vim um treino, não sei se é esse o nível sempre. Mas tava bem, tava demonstrando ali
sempre trabalhando mais para a canhota dele, uma boa finalização ali, dentro do limite das disputas, claro. Poderia ter tocado a bola, é verdade, poderia ter tocado a bola um pouquinho mais, mas assim, de novo, é sempre na brincadeira aqui, eu tô falando realmente que eu vi mais um treino só, tá? Então, é isso, teve ali uma passagem interessante. Falei que o vídeo era rápido, já deu 10 minutos, são só algumas impressões mesmo desse treino aberto. Tomara que o professor Vojvoda consiga implementar ainda mais seus métodos, suas ideias, e o Santos consiga ter um aproveitamento maior, porque de fato a gente está precisando vencer e pontuar. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. À noite a gente está de volta com o jogo do Sub-20, espero com classificação. Valeu!